E esses problemas crônicos do Brasil, eles se tornam tão, como a educação, eles se tornam tão crônicos que eles se tornam invisíveis. Olá, estamos no canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. A nossa conversa de hoje é com Diogo Costa, ele que é presidente, CEO do Instituto Milênio, foi presidente também da Escola Nacional de Administração Pública, lidera o debate sobre a política liberal ou liberalismo no Brasil. Diogo, que bom ter você aqui conosco. Obrigada. Prazer, Thaís. Lembrando que essa conversa acontece no âmbito do Fórum Liberal 2023, uma realização do Instituto Liberal São Paulo e do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Aliás, nós estamos aqui no prédio do Centro de Liberdade Econômica do Mackenzie. Diogo, já começo fazendo essa pergunta então para você, que embuti aqui na apresentação. Quanto temos hoje de liberalismo ou da concepção liberal no nosso país, pensando em todas as reformas, em tudo que aconteceu na última década? O liberalismo ele tem alguns grandes pilares. A liberdade econômica é um deles, como dá o nome a esse centro, o Estado de Direito, também o governo limitado. Só que o Brasil ele tem uma versão de fazer cada um desses pilares de uma forma um pouco inusitada. Por exemplo, o governo limitado. Em outros países, como é a tradição americana, por exemplo, o governo limitado significa um governo com funções muito bem especificadas pela Constituição, deixando outras funções para a sociedade civil. Aqui a gente dá muita função para o Estado e depois tenta limitar todas elas. Então a gente empodera muito, às vezes, órgãos de controle, a gente empodera muito mecanismos para manter que o Estado esteja limitado, mas na verdade é porque a gente tem um Estado que fica muito obeso. Então existe uma tradição do governo ser limitado no Brasil, mas é limitado até mesmo contra o gestor público. O gestor público, às vezes, se sente muito amarrado para realizar a sua função, a função específica do Estado, porque a gente coloca tantas amarras e engessa muito. Então, a burocracia brasileira ela acaba sendo um limitador do Estado, mas é um limitador diferente daquele que, na verdade, dá mais voz, mais peso, mais poder para a sociedade civil. E do ponto de vista da economia, falando da liberdade econômica, que se confunde um pouco também com o papel e a gestão do Estado no país. Como é que você enxerga o que aconteceu nos últimos anos? Está certo que estamos aqui em meados de 2023, já durante o terceiro mandato do Lula, faço essa datação aqui porque estamos no YouTube, para localizar a nossa conversa no tempo, e em que há um debate de alguns retrocessos, mas ainda assim muita coisa andou até aqui. Pois é, o Brasil ainda assim continua na metade de baixo dos rankings e índices de liberdade econômica. Tem um do Fraser, do Canadá, tem um da Heritage dos Estados Unidos. Então o Brasil ele não consegue avançar para estar na parte livre do mundo. Ou seja, o nosso mercado ele é muito controlado, ele é excessivamente regulado, as barreiras de entrada são muito fortes e às vezes a gente esquece. Quando a gente defende livre mercado, a gente não está defendendo nenhuma empresa especial. Às vezes, na verdade, são algumas empresas que trabalham com o governo para limitar o mercado, para fechar o mercado. Por exemplo, o que a gente vê com relação à abertura econômica do Brasil. O Brasil é um país muito fechado, ele conseguiu avançar nos últimos anos, acho que esse é até algo subestimado. O Brasil estava nas últimas posições nos indicadores do Banco Mundial, a gente conseguiu um avanço, mas ainda assim o Brasil continua muito fechado e as empresas brasileiras que não são competitivas internacionalmente são aquelas que fazem mais pressão para elevar barreiras de entrada, ou contra competidores estrangeiros, ou às vezes contra novos competidores também. Agora, na sua primeira resposta, você falou aqui que um dos componentes ali do liberalismo clássico é o Estado de Direito. E o Brasil tem uma marca que também não é nada positiva, que tem a ver com a insegurança jurídica. E tem uma característica interessante que se misture, talvez crie mais distorções, que é o excesso de regras no Brasil. Esse é um ponto. Não falta regra, falta o cumprimento delas. Então, olhando pelo ponto de vista do Estado de Direito e da segurança/insegurança jurídica, qual o quadro que isso mostra do Brasil? A insegurança jurídica faz do Brasil um país hesitante. Todo mundo hesita para tomar uma decisão, tanto o setor público, mas também o setor privado. A gente tem, sim, um excesso de regras, algumas que não conseguem ser aplicadas, executadas, outras que são reinterpretadas e às vezes, dependendo de certas conjunturas políticas, elas mudam, o que gera extrema insegurança para, por exemplo, o investidor estrangeiro. Mas essa insegurança faz com que o Brasil não consiga fazer grandes projetos mais, como ele conseguia fazer no passado.
O cientista político Francis Fukuyama, ele criou esse termo vetocracia. Esse termo significa que existem em várias democracias excessos de pontos de veto. Ou seja, você quer fazer alguma coisa, você quer construir uma casa, por exemplo, construir um edifício, e o número de pontos de veto de pessoas, de colegiados, entraves que podem dizer não para você, é excessivo. Então você às vezes acha que já passou até de um entrave, vem um entrave depois, em outro momento, e consegue interromper um projeto seu, uma execução de um projeto. Isso não é só no Brasil, isso eu acho que é fora do Brasil também, mas eu acho que no Brasil isso é uma situação piorada. E por que isso é um problema específico para o Estado de Direito? Porque o Estado de Direito ele precisa garantir que a democracia funcione para dar resultado para as pessoas. As pessoas querem sim ter os seus projetos, realizar os seus sonhos e conseguir ter mais prosperidade, mais qualidade de vida, mais produtividade. E a gente tem uma situação em que a própria insegurança jurídica é uma inimiga da produtividade, é uma inimiga da capacidade de prosperar da nossa sociedade. Então, projetos, eles acabam tendo esses excessos de pontos de veto e várias vezes essa interpretação, como ela muda, ela faz com que a gente não viva nenhuma vetocracia, a gente vive uma hesitocracia. Todo mundo tem uma certa hesitação de tomar decisões, de iniciar um novo negócio, de expandir o seu negócio. Essa parte da construção civil no Brasil, por exemplo, a gente tem um déficit imobiliário de 5,8 milhões de moradias no Brasil, de acordo com os dados da Fundação João Pinheiro. Então você imagina o quanto que a gente precisa, na verdade, de construir. Mas a construção no Brasil se tornou tão escassa, tão limitada, que o Brasil continua sofrendo com isso, né? Na verdade, as pessoas hoje gastam grande parte, em algumas dados, a maior parte da renda delas com moradia, porque a gente não tem abundância de moradia. Então hoje, quando a gente fala de Estado de Direito, a gente está falando também de uma agenda de abundância. Um Estado de Direito que permita que as pessoas tenham custos menores, tenham mais bens e tenham mais oportunidades também de trabalho e de empreender. Trazendo do que aconteceu, especialmente do governo Temer para cá, essas reformas econômicas todas que aconteceram, muitas delas sendo apontadas hoje com um crescimento que vem surpreendendo da economia brasileira, como responsáveis por alguma mudança de chave já aconteceu. O que você enxerga de avanço nesses últimos anos e qual a prioridade do debate a partir de agora, lembrando do contexto do governo Lula? Então, a gente viu avanços na política microeconômica, por exemplo, do Brasil. A gente tem a Lei da Liberdade Econômica, a gente teve o Marco do Saneamento. Se a gente olha também para a regulação desde de transportes ferroviários, rodoviários e telecomunicações, a gente vê grandes avanços. E a gente também vê um avanço em gestão pública. O governo digital hoje ocupa as primeiras posições dos rankings internacionais, então a gente também viu um grande avanço aí. Esses avanços, é claro que eles não são garantidos. A gente viu, por exemplo, com o Marco do Saneamento, uma certa pressão para ter um retrocesso. A gente viu, pelo menos no discurso, também uma pressão para ter um retrocesso na agenda da reforma trabalhista, que a gente viu também que conseguiu reduzir muito a insegurança jurídica no Brasil. Então, houve, sim, alguns avanços. E como o jornal ele olha muito para a parte macroeconômica, às vezes ele esquece de mostrar as melhorias que houve no cenário microeconômico do Brasil. Então, acho que quando a gente olha, por exemplo, os indicadores do Banco Mundial, que tinha o Doing Business, né, o índice de facilidade de fazer negócios, foi infelizmente interrompido, acho que a última edição em 2019, uma das coisas que o Brasil sempre, eternamente ficava lá nas últimas posições, era tempo para abertura de novas empresas. Hoje a gente não tem a figura do índice, mas a gente sabe que o Brasil reduziu muito, né? O Brasil certamente não está mais liderando essa corrida, o Brasil já conseguiu enxugar muito esses procedimentos para o empreendedorismo. Então, a capacidade de a gente aumentar a produtividade com o melhor ambiente de negócios, isso melhorou muito no Brasil. Agora, tem grandes entraves ainda, né? Quando a gente fala em produtividade, a gente tem que lembrar de educação. A educação no Brasil, ela vive uma crise permanente. É que a gente não tem, talvez, esse senso de urgência de quão ruim a nossa educação é. Se a educação no Brasil tivesse no nível de França e Estados Unidos, depois tivesse caído para o nível que é hoje, um nível ali perto do Peru, a gente estaria em crise. Mas como a educação sempre foi ruim, a gente se acostumou com essa deficiência crônica que a gente tem. Mas sem educação a gente não vai conseguir aumentar a produtividade, a gente não vai conseguir melhorar o capital humano brasileiro. Então existem outras reformas que não parecem que elas são econômicas do ponto de vista da seção do jornal, mas elas têm impacto enorme no crescimento brasileiro. Diogo, você falou do Doing Business e o Instituto Millennium criou o Índice Latino de
índice latino-americano de burocracia. O que é esse índice? O quanto ele pode... Desculpa. Não é uma criação nossa, né? Não é uma criação... Não, nós somos a parte vocês são brasileira responsáveis por fazer isso. Que, trabalhando com outros 17 países, estamos fazendo a próxima edição desse ranking. Legal. Pronto. Já me ajudou a corrigir aqui. Então, vamos. Então, explica pra gente. A FEComércio São Paulo, inclusive, está dentro desse projeto. O que é esse índice e o que ele vai revelar sobre o Brasil? Exatamente, principalmente dentro desse vácuo, a gente acabou de mencionar o índice Doing Business do Banco Mundial, que tentava medir a qualidade do ambiente de negócios. Então a gente tem hoje até uma certa escassez de dados para pautar o debate público. Esse índice ele vem preencher essa escassez no âmbito latino-americano, olhando para o impacto que a burocracia tem sobre o setor privado. Então a gente está olhando também para a abertura de empresas, a gente está olhando para os procedimentos, realização de contratos, contratação de funcionários, ou seja, a vida de uma empresa, como que o Estado pesa sobre ela. O Estado é importante para ele dar um framework jurídico para que a empresa possa funcionar, mas várias vezes, em vez de ser uma moldura, se torna um gargalo, né? Um compressor, exatamente, enforcando as empresas, né? Então a gente está olhando isso. Curiosamente, no Brasil, nos últimos 2 anos, o Brasil não desempenha tão mal porque nas pequenas empresas brasileiras a gente tem um simples. Eu acho que é importante ressaltar isso, porque a gente tem o simples e tem o não simples, o complicado. E no Brasil, o simples acaba sendo, às vezes, um teto também, a empresa não consegue crescer para fora do simples, mas é importante a gente notar que, pelo menos, a gente tem ali algum framework que consegue, principalmente com essas últimas mudanças que a gente teve nos últimos anos, consegue dar um ambiente que tem mostrado uma certa melhoria para o empreendedor brasileiro. Então, a gente agora vai coletar novos dados e vai conseguir ver, ao longo do tempo, como que esse cenário está mudando. É importante você dizer dessa falta de dados, né? Porque elas são base para a decisão de política pública. O quanto esse vácuo de acompanhamento, nós vimos o que aconteceu com o censo demográfico agora, que é um mapeamento imprescindível para a tomada de decisão do futuro do país, né? O quanto você enxerga de lacunas a serem preenchidas pela falta de dados para a tomada de decisão de política pública. Só fazendo a ressalva aqui que ter o diagnóstico correto nem sempre significa tomar a decisão correta. Exato. Às vezes a gente tem que lembrar que os dados são frágeis no Brasil e no mundo, né? Então a gente sabe que esse ano a gente ultrapassou a marca de 8 bilhões de pessoas no planeta. Só que a gente tem uma margem de erro aí de 2% para cima ou para baixo. 160 milhões de pessoas que a gente não sabe se existem a mais ou a menos no mundo, né? Então é bom a gente lembrar como que lidar com os dados é lidar também com várias imprecisões. Aí quando a gente fala de rankings e índices como medição de ambiente de negócios, também a gente está olhando sempre numa margem da imprecisão, principalmente num país em que o setor informal é tão grande. Mas por que o setor informal é tão grande? Porque o setor formal cria barreiras de entrada para que pequenos negociantes, pequenos empresários consigam, de fato, fazer parte desse sistema. E isso é importante desde quando a gente começou a perceber, principalmente no mundo do desenvolvimento, o quanto da economia estava fora da formalidade. Foi o trabalho principalmente do Hernando de Soto, que falou, olha, existe um capital morto, adormecido, em coma, em países como o Brasil, que é o capital das pessoas que moram em comunidades, moram em favela, que não têm a propriedade sobre a sua própria terra, sobre o seu próprio imóvel, que não estão formalizadas no seu vínculo de trabalho. Não tem a propriedade nem sobre o seu próprio conhecimento, a sua competência, né? Exato. Então, a gente conseguir trazer, um país de desenvolvimento como o Brasil, conseguir trazer, na verdade, grande parte da sua população para dentro de uma economia formal, que os direitos de propriedade são reconhecidos, são transferíveis, são protegidos, isso é indispensável para a receita do crescimento de um país como o nosso. Repetindo aqui uma pergunta que eu fiz, mas eu mesmo acabei levando você para o outro lado, queria te ouvir um pouco sobre a Agenda Brasil, né? Qual é a agenda do Brasil de curto prazo? De longo prazo, talvez a gente consiga até enxergar com mais clareza, mas a de curto prazo parece um pouco nublada, né? Com a chegada de um novo governo, que tem uma mentalidade um pouco diferente, completamente diferente do governo passado, mas um governo, portanto, que chega com uma agenda que é muito diferente do que tivemos nos últimos anos, num ambiente também completamente transformado da última vez que o presidente Lula esteve no governo. A gente tem uma grande agenda, que é a agenda tributária, nesse momento, uma reforma tributária, em que o Brasil precisa de uma reforma já há décadas.
E é um debate que também se estende pelos últimos 20 anos, então é um debate que conseguiu amadurecer, mas ele chega no momento em que talvez a prioridade da administração atual seja aumentar receita. E essa não deve ser a prioridade de uma reforma tributária, deve ser, na verdade, simplificação e aumento de produtividade, né? Aumento de crescimento. E a outra agenda é a reforma administrativa, né? Que eu acho uma agenda extremamente importante, pensando também no custo da máquina pública, mas pensando na eficiência da máquina pública, pensando na capacidade dos servidores entregarem melhores serviços à população. Hoje a gente tem um sistema que é um sistema irracional. É um sistema que não foi... A gente pensa que várias coisas no Estado foram pensadas, planejadas e depois executadas. Não é assim que acontece. Cada reforma, cada carreira que foi criada no setor público, cada gratificação foi feita muito no improviso e as regras foram sendo definidas. Passa um presidente, passa uma Câmara, passa... Então, assim, a gente tem um sistema que hoje é um sistema feito de gambiarras. Na ciência da computação tem um termo que eu gosto muito de usar para a burocracia chamado dívida técnica. Você tem um código de computador. E aí dá um bug, você pode ou resolver da forma mais profunda, ou você pode criar um patchzinho, cria um outro códigozinho aqui do lado. No curto prazo funciona, mas no longo prazo você vai acumulando um monte de patch, um monte de gambiarra, um monte de coisa feita no improviso e chega onde você chega no Brasil, por exemplo. O que acontece no software é que às vezes a gente tem que resetar o software, né? A gente viu o Windows, aconteceu isso, né? De repente fala, não, vamos fechar e vamos começar um novo Windows. A gente precisa, olhando para a norma brasileira, para o arcabouço jurídico brasileiro, também às vezes ver, a gente não tem um botão de reset, mas quais são as reduções que a gente pode fazer para aumentar a racionalidade. E na administração pública isso é presente. A gente tem 300, mais ou menos, entre carreiras e planos de carreira que a gente tem no governo brasileiro. Que, aliás, é um patamar irracional, mas também que não existe no mundo, né? Eu não conheço paralelos igual o que existe no Brasil. A gente tem, apesar de ser uma minoria, mas a gente tem super salários, a gente tem um teto constitucional, mas é um teto que acaba sendo fictício, porque todo mundo consegue furar o teto por várias formas, não só do Poder Executivo, também dos outros poderes, principalmente no Judiciário. Então a gente precisa... Estabilidade. Então, a estabilidade, eu acho que ela também vira uma outra palavra que é tipo a reforma tributária, assim, né? Assim, a nossa Constituição já prevê a possibilidade de um servidor que não consegue cumprir o seu papel para com a população, você conseguir substituí-lo. Na prática, isso não acontece. Eu tive presidente da Escola Nacional de Administração Pública, a gente conseguiu fazer processos de avaliação de servidores em ciclos curtos de 3 meses, e ali a gente conseguia ver aqueles que precisavam de apoio para conseguir melhorar o seu desempenho e aqueles que, se não estão ajudando a administração pública, a gente precisa, no nosso caso, que a gente chama uma gratificação. A gente mudar a gratificação para trazer pessoas que consigam. Afinal de contas, o nosso compromisso é com o cidadão brasileiro. Né? Claro. Então, formas que a gente consiga, de fato, ter avaliação de desempenho no setor público são mais que necessárias. Assim, é bastante vergonhoso se você faz uma comparação internacional e você vê que o Brasil não consegue fazer avaliação de desempenho para conseguir tomar decisões de gestão sobre o seu corpo funcional. Então, acho que são duas grandes agendas de curto prazo. Mas, além delas, eu acho que tem a agenda de abertura econômica, que é uma agenda que as pessoas esquecem, e com taxação de pequenas compras, né, isso daí também não ajuda. Mas a gente precisa ter um país mais aberto, um país que seja mais competitivo e consiga reduzir também o consumo brasileiro das famílias mais pobres, que isso se faz também com maior abertura. Tem, acho que essas grandes agendas de infraestrutura também. O Brasil era um país que era capaz de fazer grandes obras de infraestrutura. Eu não sou fã de Brasília, mas Brasília foi uma cidade construída em 4 anos. É verdade. E agora a gente teve, enquanto completa, eu morava lá, completa. Enquanto eu morava lá, caiu um pedaço do eixão, de uma via de acesso, 2 anos para colocar aquele pedaço de pé. Metade do tempo que levou para construir uma cidade, agora você leva para consertar uma via de acesso, uma ponte, uma rampa. Né? O que aconteceu? A gente tem muito mais tecnologia do que a gente tinha no passado, tem mais engenharia, tem software que a gente não tinha no passado. O pessoal desenhou o mapa de Brasília ali no papel. E, no entanto, a gente tem mais dificuldade de executar projetos que a gente tinha no passado. E isso se dá por causa do ambiente regulatório que a gente tem. Por causa do ambiente institucional que a gente tem. Tributário, de agilidade também, institucional também. A gente precisa de muito mais agilidade. E esses problemas crônicos do Brasil, eles se tornam como a educação, eles se tornam tão crônicos que eles se tornam invisíveis. Só para dar um exemplo que está na casa de vários brasileiros. Eu cresci com um filtro, aquele filtro de barro, tomando água do filtro de barro. Se a gente pensar, aquele filtro, na casa de toda pessoa, é um fracasso de política pública.
a água deveria chegar potável na sua torneira, como chega em outros países. Aqui, muita gente é contra a privatização do saneamento, não percebe que o saneamento é privatizado na ponta. Sim, Na dentro hora de que casa. você vai dentro de casa, você tem que privatizar, porque você sabe que o serviço público você não pode confiar, na água que chega na sua torneira. A mesma coisa acontece se você for pensar com o gás no Brasil. Também eu cresci numa casa em que a gente tinha que comprar o botijão de gás. Se você pensar que o gás é um gás, ou seja, seria algo facilmente transportável, a gente tem a forma mais ineficiente de transportar gás do mundo, que é colocar dentro de um cilindro, colocar num caminhão, aí sair queimando diesel até a casa da pessoa, depois colocar nas costas de uma pessoa para levar até a cozinha da família brasileira. E que vai acabar e que em algum momento tem que fazer a troca, né? Não é uma coisa contínua. Que não é contínuo, é um fluxo contínuo. O chuveiro elétrico também, que mostra como é a nossa dificuldade também em fazer aquecimento de água. Então o Brasil ele tem vários problemas crônicos que a gente meio que se esqueceu. Mas que cada um deles, na casa da pessoa, na rua, a calçada. Já vê, as calçadas brasileiras, eu acho que se você encontrar por renda per capita, a gente deve ter a pior calçada do mundo. As calçadas aqui, a gente está em Higienópolis. Você anda por Higienópolis, você anda pelos Jardins, são calçadas que você não... Se você for andar no Azerbaijão, se você for andar em países de renda média, na Turquia, nada se compara ao Brasil. Então a gente tem vários fracassos de políticas públicas que são solucionáveis. Você poderia fazer concessão de calçadas como você faz concessão de rodovia. Por que a gente não faz? Você poderia ter, como a gente começa a ter agora, um avanço no saneamento básico para que a pessoa tenha água potável na sua casa. Nada disso... Se o setor público falhou durante décadas, né, por que não deixar o setor privado entrar e mostrar como é possível fazer, né, como foi em outras áreas, como na telecomunicações, na própria energia. A gente tem concorrência, né? Então, o Brasil tem medo da concorrência, né? Por isso que a gente é um país fechado. Eu queria voltar aqui no tema da sua atuação na ENAP, porque tem uma coisa assim, né, do brasileiro dá muito valor ao Estado e dá pouco valor ao servidor público, né? E a imprensa em geral, enfim, a gente acaba olhando muito para o que acontece no governo federal, mas a administração pública está em todas as cidades, né? Nos 5.570 municípios do país e são conhecidas diversas iniciativas que misturam a sociedade civil com o poder público, de aprimoramento desse servidor, que é aquele sujeito que vai atender o cidadão, como dizia o antigo político, o cidadão não mora no governo federal, né? O cidadão mora no município. Então, eu queria te ouvir um pouco mais, assim, como é que você enxerga essa iniciativa da qualificação do servidor público hoje, em que estágio que ela está e quanto que ela precisaria avançar, inclusive como uma escolha do setor público de melhorar a sua eficiência? Pegando só esse ponto sobre o cidadão morar na cidade, né? Eu acho que existe uma agenda para a cidade também foi muito esquecida e que agora está sendo mais revitalizada. Nós do Millennium, por exemplo, a gente tem agora algumas iniciativas no nosso eixo Futuro das Cidades, por exemplo, de trazer os chamados Business Improvement Districts, né? Que são formas de você ter uma gestão público-privada de ambientes urbanos e consigam fazer revitalização desse ambiente, né? A gente tem uma proposta que é a área de revitalização compartilhada, que seria tipo uma lei Rouanet, em que você poderia permitir que empresas pegassem parte do seu imposto, né, e fizessem uma doação para a melhoria da gestão urbana. Então, acho que existem, na verdade, uma nova pauta de cidade que é muito legal. Mas, olhando para o serviço público brasileiro ele tem essa desigualdade muito grande entre o serviço federal e o serviço municipal. Se você for olhar em salários, em qualificação, é muito diferente. E a gente não consegue fazer com que esses serviços se conversem. Eu não acho que a China seja exemplo para muita coisa, mas uma coisa interessante do serviço público chinês é você ver várias pessoas que, para ascender dentro da máquina pública chinesa, começam como gestor municipal de uma vila no interior. A pessoa sai da melhor universidade, da Harvard chinesa, ela vai e começa o serviço público trabalhando de baixo. Essa capacidade da gente ter um intercâmbio maior entre as esferas é super importante, porque falta capital humano na base. Na ENAP a gente fez um programa que é o Liderando para o Desenvolvimento, inclusive com o diretor o Rodrigo, que agora é secretário no Piauí. E a nossa ideia era isso, era como é que a gente leva esse intercâmbio entre a capacidade que a gente tem instalada no Serviço Federal também para os municípios, principalmente pequenos municípios. A gente fez também com a Endeavor um índice de cidades empreendedoras, tentando levar essa informação, que às vezes o município nem sabe
como que ele se enxerga dentro do Brasil. A gente olhou os 100 maiores municípios, né, não os 5.570, mas já para dar uma ideia para o próprio município começar a ver o que ele pode mudar. Existe muita coisa no Brasil que é replicável. A gente sempre fala de alguns exemplos, né? Aí na educação a gente fala de Sobral, e está há 20 anos falando de Sobral e não consegue replicar Sobral. Vamos olhar para aquilo que a gente consegue replicar. Né? Tem modelos que a gente consegue copiar, colar e fazer com que, mesmo se você não tenha muita capacidade de desenho, essa capacidade você consegue importar e aí você consegue focar na execução. Então a ENAP conseguia ajudar municípios, eu acho que nessa pauta, mas eu acho que tem um espaço muito grande. A gente sempre fala que cada município é um laboratório da democracia. Bom, está faltando experimentos nesses laboratórios. A gente tem alguns experimentos como consórcios, que eu acho que é uma coisa legal, você já consegue aumentar às vezes a qualidade do serviço público por meio de uma integração entre municípios, mas acho que a gente precisa de outros modelos também. A educação que a gente estava falando. Existem vários instrumentos jurídicos que permitem ao município melhorar a qualidade da entrega do serviço público por meio de parcerias. A gente tem a lei da OS, a gente tem o chamado MIROSH, né, que é a lei 13019, que permite organizações de sociedade civil também prestarem serviços públicos. A gente tem PPPs, a gente tem agora, com o Marco Startups também, outras formas de contratação. A gente tem muitas normas interessantes que na prática não são aplicadas. Se a gente conseguir fornecer capacidade para os municípios, eles podem transformar as suas escolas, transformar os seus hospitais, transformar as suas ruas, a sua infraestrutura e transformando o município que você transforma o Brasil. Diogo, você citou as PPPs, a minha pergunta anterior foi sobre a educação, né, e a qualificação do servidor público. Eu quero falar de uma outra interação entre a sociedade civil, a iniciativa privada e o setor público, que é investimento em infraestrutura, as PPPs como sendo um instrumento para isso. O Brasil está ali no edge de uma nova era de investimento em infraestrutura, com todas essas mudanças no marco regulatório, e assim enxergamos a possibilidade disso acontecer. Se vai rolar mesmo, a gente não sabe, mas queria te ouvir um pouco a tua expectativa para essa união, para essa parceria, para o investimento em infraestrutura no Brasil. Hoje a gente sabe que o Estado não tem sequer capacidade de fazer o investimento que o Brasil precisa para ter um crescimento sustentável e um crescimento que consiga levar o Brasil para uma outra posição, para a posição de um país desenvolvido. Então a gente precisa do setor privado, mesmo que seja simplesmente por motivos fiscais. Mas, para além disso, existem outros motivos que a gente precisa colocar o setor privado para conversar com o setor público. Por exemplo, quem é que vai conseguir trazer as inovações que a gente precisa para a infraestrutura brasileira? Seja no saneamento, seja no transporte, portos e aeroportos. O setor público, por natureza, ele é lento e ele é muito hesitante também. Ele tem que ser muito seguro. Quem consegue arriscar, quem consegue trazer inovação com velocidade, testar, ver o que dá certo, ver o que não dá certo, é o setor privado. Tem uma tecnologia, faz um contrato, não funciona, você errou, mas você errou numa escala pequena, você não errou com o dinheiro do contribuinte, você errou com o dinheiro privado. Então você precisa que o setor privado consiga trazer esse dinamismo que a gente precisa para a infraestrutura brasileira. Já teve relatório da FMI mostrando que nada gerava mais impacto no Brasil do que a privatização dos nossos portos, por exemplo, que ficaram extremamente sucateados por muito tempo. Então a gente precisa ter esse tipo de parceria, inclusive porque o Brasil precisa de escala. Se a gente for olhar os grandes projetos de ferrovia que vêm lá dos anos 80, sem conseguir serem concluídos, grande parte disso é de funcionalidade do Estado. Então a gente precisa de um Estado mais funcional, mas que consiga trazer o setor privado para o setor privado fazer o que ele faz de melhor, que é trazer empreendedorismo, trazer inovação, trazer concorrência, trazer aumento de produtividade. E quando a gente fala de escala, e voltando nesse ponto também da capacidade do serviço público, o próprio serviço público precisa dar essa escala também de conhecimento para os seus servidores. Quando a gente chegou na ENAP, a ENAP já tinha uma parte online, de ensino online, que é a escola virtual de governo, e tinha cerca de 50 cursos. O que a gente fez foi, bom, vamos olhar para aquilo que dá escala para a escola. A escola também tinha várias unidades ao longo do país. A gente viu que aquilo não era fiscalmente sustentável, a gente fechou essas unidades, colocou o recurso no online, que era escalável, e depois de 4 anos a gente entregou a escola com mais de 500 cursos. Mais de 2.800.000 pessoas atendidas. Então, o Brasil tem que olhar para aquilo que dá escala. E o Brasil, o setor público, vai conseguir escala se ele conseguir fazer boas parcerias com o setor privado. Diogo, estamos chegando já no finalzinho. Eu queria, não posso deixar de te ouvir aí uma coisa
não específica sobre uma política pública ou outra, mas o combate à desigualdade, né? O combate à pobreza no Brasil, que não é como já foi no passado, mas a gente está experimentando, né, quadros de pobreza e pobreza extrema em algumas regiões do país, mesmo em regiões metropolitanas, caso de São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes cidades. E aí a liberdade econômica, o liberalismo clássico, a ideia do Estado mais eficiente. Tem muita gente que interpreta a saída do Estado como uma ameaça à batalha contra a desigualdade. Qual é a interpretação que as pessoas podem fazer sobre esse quadro e sobre o que esperar do Estado, o que cobrar do Estado brasileiro na luta contra a desigualdade? Pois é, se no liberalismo clássico, se o Estado tem uma função é prover segurança, e o Estado não consegue primeiro prover segurança para quem mais precisa. Se você olha para a nossa geografia, você vê que é no relevo que o Estado não chega, e ali a gente não tem, na verdade, a presença necessária que você precisa ter do Estado. As pessoas vivem em pequenos estados paralelos, em bolsões ali de coerção. Então, isso já é uma função que o Estado precisa fazer, e o Estado brasileiro é incapaz de conseguir levar esse tipo de segurança para quem mais precisa. Para além disso, se a gente for olhar numa agenda econômica, primeiro o Brasil precisa gerar mais oportunidades. E a gente gera mais oportunidades com mais crescimento e com mais empreendedorismo. Não tem país que conseguiu remover a sua grande maioria da população da pobreza sem crescimento econômico, sem criação de mais oportunidades. Então esse é o básico. Mas é claro que, ainda assim, ainda que você tenha crescimento, existem pessoas que vão cair. Você tem aí uma rede social para segurar essas pessoas. Bolsa Família, Auxílio Brasil, renda básica, né? Mas a gente tem vários desenhos diferentes, alguns melhores que outros, mas a capacidade de você permitir que o setor privado faça o que faz de melhor, que é ser a locomotiva do país, mas que você consiga engatar vagões nessa locomotiva, para que ninguém fique totalmente para trás. E aí você consiga tanto dar oportunidade de educação, que aí também eu acredito muito que também pode ser uma parceria da sociedade civil com o governo para melhorar a qualidade da educação, como também ter programas de transferência que sejam bem desenhados, bem focalizados e consigam ajudar as pessoas que estão desconectadas do setor produtivo brasileiro. Então o Estado tem esse papel que ele consegue desempenhar no Brasil, às vezes até com algum tipo de sucesso. Acho que em transferências o Brasil é até razoavelmente bom. A gente viu na pandemia, o auxílio emergencial brasileiro foi, em certa medida, mais eficiente do que o auxílio emergencial americano, em termos de desembolsos e conseguir fazer com que chegasse rapidamente às pessoas que precisavam. Os Estados Unidos têm mais complexidade até do que o Brasil. Isso se fez porque a gente teve uma grande convergência. De repente, o Poder Executivo, o Congresso, esquerda, direita, todo mundo convergiu e falou: a gente precisa fazer esse programa. E quando o Brasil tem grandes convergências, o Brasil consegue fazer grandes coisas. Mas falta convergência. Falta convergência em várias áreas em que as pessoas, em vez de se unirem, elas, na verdade, estão puxando, estão esticando cada vez mais a corda da democracia em áreas muito diferentes até. Mas se a gente conseguir ter grandes convergências no Brasil, a gente consegue fazer com que o Estado consiga realizar o seu papel, que é o papel de criar ali um ambiente de negócios para que as pessoas consigam trabalhar, empreender, ter o seu ganho de vida, consigam ter investimentos em infraestrutura. A gente tem outras cidades muito diferentes das que a gente tem hoje em dia, e conseguir, é claro, ter oportunidades de mobilidade social, com uma boa educação, e conseguir ter segurança. Que o Brasil ainda é um país muito violento, e cada vez que eu saio e volto para o Brasil, eu vejo como que nossas cidades são desenhadas em volta do medo. Tanto nas favelas, nas comunidades e na periferia, quanto nos centros urbanos, assim, nas regiões até mais ricas. O Brasil é desenhado em volta do medo. É interessante esse ponto. Vai ser importante acompanhar a velocidade dessa locomotiva, quanto ela consegue andar e qual a qualidade do engate, né, Diogo, que vai engatando e vai resgatando esses bolsões no país. Diogo Costa, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado, Thaís.